De quê? De conteúdo e bom conteúdo sobre a psicanálise, né? O tema de hoje, então, do que se trata? Olha o tema que eu vou colocar aqui. A terapia livre. E aí, eu queria... Por que é livre, hein? Terapia livre de Freud. Vou colocar aqui, vou até fixar aqui para vocês verem. Por que terapia livre, né? Então, Joelma, Bia, Lourdes, seja bem-vinda. Dá aqui o seu coraçãozinho. Deixa aí o seu coraçãozinho para que o Instagram entenda que as pessoas precisam e tem esse conteúdo. Wagner, e aí, querido? Vamos falar hoje um pouquinho, entender um pouco mais, né, Wagner? Você que é aí da área do direito, então é importante entender a pessoa. Então, entender a pessoa, para entender essa pessoa, nada melhor do que entrar um pouco mais profundo no que Freud disse. Então, tema da live de hoje, do que se trata a terapia livre para Freud? E detalhe, por que é terapia livre? Já pensou, já parou para pensar? Por que é terapia livre? E vou falar um pouquinho também, mitos e verdades sobre a psicanálise. A psicanálise é recheada de mitos, né? Tem a psicanálise é isso, o psicanalista é aquilo, Freud falou aquilo. Vamos falar um pouquinho então sobre esses mitos e verdades dentro aqui da psicanálise. Você que está aqui no meu perfil, né, aqui no Instagram, ou você que está no Inner também aqui, então essa parceria dessas semanas de live com muito conteúdo sobre a psicanálise. Todos os dias às 19h15 eu vou estar aqui sozinhos, ou talvez eu convido alguém de vocês, né, que está aqui assistindo, que quer interagir comigo, ou quem sabe, ou talvez um convidado. Olha, tem novidade, amanhã tem novidades aqui na nossa live, todo dia às 19h15. Entender um pouquinho o porquê que quando eu estava pensando nessa live, colocamos terapia livre, né? Porque as outras são presas? Como é que funciona isso? E a grande resposta, né, a pergunta que nós queremos dar aqui, junto com você, eu vou construir isso hoje, é o quê? Como que funciona a psicanálise? O que é fazer análise? O que a psicanálise não é? O que as pessoas muitas vezes criam, né? Ou o que a psicanálise é? Tem essas questões de conceito. Então nós vamos mergulhar um pouquinho na questão da psicanálise. Freud, o que ele sonhou com tudo aquilo? Quando ele idealizou as coisas, quando ele idealizou, começou a perceber algumas manifestações, né? Então, como que se dá isso? Como que se dá no atendimento clínico? Alguns mitos sobre o atendimento clínico, né? As pessoas falam, não, a psicanálise é só isso, ou a psicanálise é só para doido. Então, tem vários mitos. Então, nós vamos tirar a partir de agora dessa nossa conversa, né? Esse Naldo, Ezio, obrigado. Oscar, seja bem-vindo. Deixa aqui o seu coraçãozinho, ó. Vou clicar aqui. Vou estar fazendo, você faz isso também, ó. Coloca aqui e vai manda para 5 pessoas aí. Manda para 5 pessoas. Manda 5 pessoas. Só colocar aqui e mandar. Para que as pessoas também entram. Juju Santos, que alegria, seja bem-vinda. Medeiros, isso aí, Medeiros. Deixa o seu coraçãozinho, deixa o coraçãozinho aqui. Por que o coraçãozinho? Não é porque o Elias aqui, o psicanalista, está carente, não. Receber coração é bom. Mas é porque o Instagram entende que essa live pode ser mandada para mais pessoas, entende? Então coloque aí, encaminhe. E hoje falando do que se trata essa terapia livre de Freud. Estou aqui, já fui ali, já peguei. Hoje estou tomando um chá. Estou tomando café. Pelo horário eu resolvi. Natane, isso aí, Natane. Natane, vamos falar um pouco da psicanálise, Natane? Natane, você quer falar alguma coisa de psicanálise? Daqui a pouco eu te chamo aí, hein? O que você acha? Natane é estudante de psicanálise. Já tá bom. Vamos falar primeiro, então, como iniciou a psicanálise, né? Como tudo começou dentro da psicanálise. Só estou vendo aqui se o do Inner já estamos conectados, tanto aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, também lá no Inner. E aí, estou mandando aqui.
Beleza. Então, falamos de psicanálise. Primeiro, eu acho que, rapidamente, só para diferenciar, você tem alguma dúvida sobre a psicanálise? Talvez você tá me ver aqui no meu Instagram, alguma postagem que eu faço, alguma coisa. Oi, Maria, beijo, que alegria. Então, você que está aqui, talvez alguma dúvida. Ah, uma notícia muito boa que eu tive, olha aqui. Você que está também me vendo através do perfil do Eduardo Rocha. Eduardo Rocha 360, muito bem, que alegria, estamos juntos falando da psicanálise, hein? E também do Inner. Só para diferenciar, se você, primeira coisa, tem alguma pergunta sobre a psicanálise, o que é a psicanálise? Você sabe a diferença da psicanálise e a psicologia? Você sabe a diferença? O que o psicólogo faz, o que o psicanalista faz? Qual que é a diferença dos dois? Porque a gente já vai, nas diferenças, a gente já vai conceituando, na verdade. Isso é psicanálise, isso é dentro do âmbito da psicanálise, isso é dentro do âmbito da psicologia, ou de outras terapias, ou isso, né? Hoje de manhã tivemos uma live muito bom com o Eduardo Rocha, falando sobre o Freud, e a psicanálise e a hipnose, né? Então é bom diferenciar esses conceitos, sabendo que eles podem se interrelacionar, só que eles são conceituais, diferentes, né? Então, na verdade, existe, para começar, diferença, respondendo lá do perfil do Eduardo, hein? Tem uma pergunta seguinte, vamos ver se você comunga com essa dúvida. É o seguinte, ele queria saber a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Esses três psi, não é verdade? Então vou falar. Logo no início aqui da live, vamos começar com o conteúdo. O Eduardo gosta do conteúdo, né? Ele fala que essas lives de conteúdo, então tá aqui, ó. Primeira coisa, vamos falar da psiquiatria. O que é o psiquiatra? Quem é o psiquiatra? O psiquiatra é um médico, exatamente, ele fez o curso de medicina e ele fez uma especialização, né? Que da medicina vai falar que são as residências, né? Você já ouviu falar esse termo, né? Então, são as residências, ele fez uma especialização para cuidar, para olhar para para as doenças mentais. Alguns transtornos, os problemas, as doenças, aquilo que ele vai, inclusive, fazer exames para identificar como anda, como está funcionando todo o aspecto fisiológico do cérebro e também perceber os problemas mentais e, se necessário, aqui é uma grande diferença do psiquiatra, ele vai entrar com a questão da farmacologia, dos remédios. Então, o psiquiatra é esse médico que, principalmente, nós estamos nesse tempo, né, que as pessoas vão muito ao psiquiatra. E, lógico, a psiquiatria é muito importante. São médicos e médicas que estão, né, tentando solucionar nesse momento de pandemia, nesse momento de lockdown, onde as pessoas se encontram em ansiedade, depressão, em todos os mais sentidos. E aí o psiquiatra encontra aquela pessoa e ajuda aquela pessoa. Então o psiquiatra é aquele médico que, através de remédios, então tem a questão farmacológica. Oi, Paula, seja bem-vinda. A Paula aqui é a nossa CEO do Inner, seja bem-vinda, Paula. Então o psiquiatra é o médico que vai tratar, que vai ajudar a pessoa, como médico, também tratar das doenças mentais. Esse é o mais fácil, né? Esse é a psiquiatria, o psiquiatra é o mais fácil. E aí agora vem a questão, hein? Você sabe qual a diferença entre psicologia e a psicanálise? Se tiver algum aqui psicólogo, hein? Se quiser participar, seria interessante. Quem aqui é psicólogo? Ó? Abraão, Rosa, o Tiago, seja bem-vindo. Quem que é o psicólogo? Se tiver algum psicólogo aqui, se manifesta, hein? E olha, falando para vocês, hein? Deixa aqui o coraçãozinho, dá aqui o coraçãozinho dessa live, para a gente explicar um pouco o que é a psicanálise. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou respondendo na medida que eu vou conversando, para não deixar tudo para o final, senão depois não dá tempo. Então, a psicologia. Quem que é o psicólogo? O psicólogo é aquela pessoa que cursou a faculdade de psicanálise, a graduação de psicanálise. Então, nós temos os vestibulares, ou a pessoa faz o Enem e entra na faculdade de psicologia.
ali aquela ciência psicológica, a pessoa vai adentrando, né, durante 4 ou 5 anos de curso de graduação, a pessoa vai adentrando e conhecendo um pouco. E aí o psiquiatra encontra aquelas diversas abordagens da psicologia para acessar o indivíduo. Como pode, né, a experiência do psiquiatra, ele vai entrar com a questão abordar, a própria palavra já diz, abordar, ajudar o indivíduo daquela que está passando por aquela dificuldade. Alguma questão bem específica a partir de uma abordagem. Aí nós encontramos os comportamentalistas, nós encontramos os behavioristas, que são abordagens cognitivo-comportamental. Então, aqui nós temos o psicólogo, ele vai a partir do problema trazido pelo paciente no consultório, o psicólogo ele vai ajudando aquela pessoa a partir do seu contexto, reorganizar tanto a parte interna de si, da sua mente, quanto a parte comportamental. Aqui há essa ligação. Então, o psicólogo é esse profissional muito eficaz, né? Muito necessário nos nossos dias, de auxílio psicológico, de emitir laudos, inclusive, né? Emitir laudos, seja por um âmbito educacional, emitir laudos de algum transtorno. Então, o psicólogo é esse, que é uma abordagem. Isso vem a psicanálise, né? Vamos tentar diferenciar aqui, né? O Franks.ofc que fez essa pergunta, né? A primeira pergunta da nossa live, então, já começou com esse conteúdo, a diferenciação. O psicanalista, ele não precisa ser psicólogo, não tem uma graduação de psicanálise, né? Segundo momento, não precisa ser psicólogo, mas precisa ser médico? Também não. Por que eu falo isso? Porque Freud, vamos falar mais sobre Freud essa semana, hein? Espera que essa semana vamos falar mais sobre Freud. Freud, o pai da psicanálise, era médico. Então, por isso que muitas pessoas confundem, pensam que para ser psicanalista tem que ser médico. Então, não precisa ser médico e não precisa ser psicólogo. Para se tornar um psicanalista, para iniciar o processo analítico sendo psicanalista, precisa ingressar em um instituto, ingressar numa formação que te capacite, não só teoricamente, olha o que eu estou falando, interessante, não só teoricamente, porque a teoria é importante, aqui os livros de Freud são importantes, ou outros psicanalistas, mas não só teoricamente, mas também a pessoa faz um percurso dentro dela para se tornar um psicanalista. É uma diferença. Então, não tem graduação, primeiro ponto, viu, Frank? Respondendo a sua pergunta. Não é uma graduação, uma faculdade, é um curso livre. No Brasil, e no Brasil e em vários outros países, existem os cursos livres de formação em psicanálise. Através da parte teórica, da análise pessoal, a pessoa passa pelo divã. Por quê? Interessante. Quem eu falei que foi o pai da psicanálise? Freud. Correto? Ele, no início, como ele começou a desenvolver o processo psicanalítico? Fazendo análise, atendendo a análise das outras pessoas. Então, passando pelo processo de análise, ele vai se formando analista. Mas aí agora vamos falar do que se trata de fato a psicanálise. Eu falei de que não é uma graduação. Mas a mudança, sabe aquele X da questão? Aquela coisa assim que fala, esse é o diferencial da psicanálise em relação a tudo isso. É porque aqui, Freud, como ele mesmo diz, que antes dele, vamos olhar um pouco antes, já se falava de algo que ele tem o mérito de saber estudar ele. Você sabe qual que é? Você sabe o que é o grande diferencial da psicanálise? Se você souber, coloca aí. O que vai diferenciar a psicanálise, além dessas coisas que eu já falei, do conhecimento psicológico? O que Freud ele acessa, né? O que Freud acessa e estuda? E da parte disso é uma palavra, mas uma palavra que resume muito a psicanálise. O que você imagina? Você que está aqui já sabe um pouquinho de psicanálise, ou não sabe, ou quer saber. Você imagina o que é? Se tiver algum psicólogo aqui, Rogério, Simone, seja bem-vinda.
guarde isso que eu vou falar. O que vai manter essa diferenciação da abordagem é que Freud ele vai acessar e vai estudar aquilo que já foi falado por outras pessoas antes dele, que é o inconsciente. Aqui é o inconsciente que tudo... Ó, subiu até coraçãozinho aí, muito bem. É o inconsciente, porque acessando o inconsciente, porque Freud descobre, fala, peraí, existe alguma coisa, né? Existe alguma coisa que está abaixo, mais profundo, que aí a psicologia, lembra que eu falei da psicologia? A psicologia não, a psicologia vai tratar aqui do consciente, do que a pessoa sabe, do que a pessoa está sentindo, do seu contexto, de tudo isso. A psicanálise não, a psicanálise ela vai mais profundo, ela vai fazer com que o indivíduo acesse o inconsciente, aquilo que a pessoa não tem consciência. Olha, interessante, aquilo que a pessoa não tem consciência, mas costuma sentir os efeitos e as consequências desse que ela não sabe o que é, entende? Então, a psicanálise ela vai diferenciar aqui porque ela vai acessar o inconsciente através de algum método. E aí daqui a pouco a gente vai falar. Então, só para diferenciar, psiquiatria, o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Falamos aqui dentro da psicanálise, já falei aqui um grande conceito, né, de psicanálise, que é estudar o inconsciente. Freud ele fala que não foi ele que desencontrou o inconsciente. Ele sabe disso. Ele fala que não foi ele que descobriu que o ser humano, o homem, tem um inconsciente. Mas ele fala, e é isso nós temos que concordar, ele vai falar, não foi eu que descobri o inconsciente, só que eu fui aquele que estudou o inconsciente. Aquele que aprendeu a manejar o inconsciente. Aquele que aprendeu a acessar o inconsciente. Aqui o diferencial de Freud e da psicanálise. E aqui é exatamente esse ponto que distingue mais claramente da abordagem da psicologia. Então, o psicanalista, melhor dizendo, é aquele que, através da fala, olha a importância, outro conceito, outra verdade sobre psicanálise. Através da fala, vai acessar aquilo que o indivíduo não tem condições. Vai acessar aquilo que o indivíduo não consegue tomar consciência, mas sofre os efeitos dela, entende? Aqui a psicanálise, a profundidade, aquelas pessoas que chegam em você e falam assim, nossa, eu nunca pensei que eu poderia fazer isso. Nossa, eu nunca pensei que eu iria sentir isso. Ou talvez, nossa, aconteceu algo comigo que eu fiz, eu tive uma reação, eu tive uma ação que eu nunca entendi. Por quê? Porque dentro dele existe algo que nem ele não sabe. É o inconsciente. Boa noite, Rogério Andrade. Rogério, seja bem-vindo, viu? Se tiver alguma pergunta sobre essa diferenciação da psicanálise e os conceitos da psicanálise. Então, diferenciamos os três, recapitulando aqui. Diferenciamos psiquiatria, psicanálise e psicologia. Outra coisa, falamos do inconsciente. Então, na psicanálise, o indivíduo é convidado a acessar o inconsciente. Como que isso acontece? Como que isso acontece? Como que eu consigo? Através de uma análise. E aí a análise, o que que é? É a consulta. Vamos colocar assim popularmente para a gente entender? Quando você fala assim, eu estou fazendo análise, então você está indo até o psicanalista, né, nos seus encontros semanais, normalmente é um encontro semanal, e ali você faz análise. Análise de quê? Você faz análise de você mesmo. E o analista, para que serve? Eu que estou aqui na sua frente agora, estou aqui olhando para você, para que serve? É esse espelho, onde a pessoa olha para ela mesma, tendo o analista como espelho. Interessante? Esse é o processo de análise. Por isso que se fala análise. Alguém de vocês que está aqui faz análise, já teve a experiência? Se tiver, coloca aqui, conta para nós, conta para mim como é que foi a sua experiência de fazer análise, né? Ou se tem vontade de fazer, né? Então, quem sabe, já começa a despertar interesse de fazer análise. Então, o inconsciente, grande diferencial. Vamos acessar. Agora, como a gente acessa o inconsciente?
que aí é uma outra característica da psicanálise. Como que eu vou acessar o inconsciente? Como eu vou fazer esse processo de acessar hoje de manhã? Inclusive, ainda está online lá no IGTV aqui do Eduardo Rocha. Lá no IGTV é uma live que eu fiz com ele, um debate que nós falamos sobre a hipnose e Freud. Porque através da hipnose realiza-se um processo de quê? De fazer com o indivíduo, entrando em hipnose, ele acesse também, né? É uma técnica. Isso o Eduardo mesmo falou isso hoje de manhã. É uma técnica. Só porque aqui na psicanálise existe um método. Olha a palavra, é um método. Dentro desse processo, dessa técnica psicanalítica, existe um método, que é o método da fala. Como assim, Elias? Porque é algo muito simples. Freud foi percebendo, e eu não vou falar muito isso hoje, porque ainda essa semana eu vou falar sobre Freud, viu? Ainda essa semana nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o pai da psicanálise. Então, passando aqui por cima, só para informação de Freud, ele entendeu, ele percebeu que ele, inclusive, ele atendia, viu, como hipnose, só para falar isso. Ele, no início da sua atividade, do seu exercício, ele atendia como hipnólogo. Ele entendeu a importância, mas aí foi por outro caminho. Se quiser saber o porquê, assista a live de hoje de manhã, né? De hoje, meio-dia e 15. Nós falamos sobre isso. E aí ele, como que então nós vamos, qual o método que ele vai usar para acessar esse inconsciente aqui na psicanálise? É o método da fala. Mas falar o quê? Esse paciente que vai para análise, ele vai falar o quê? Vai falar a partir de quê? Aqui que é algo muito interessante, que Freud descobre que ele vai falar livremente. Ele vai entender que a pessoa falando livremente, fazendo associações livres, por isso que o método chama associação livre. Aqui outra característica da psicanálise. Você que está anotando aí, então coloca, né? Coloca esses elementos, a diferenciação de psicanálise, psiquiatria e psicologia, o inconsciente e agora falando da associação livre. Associação livre é o paciente, o analisando, falar livremente, deixar falar, ir falando daquilo que dói, daquilo que ele não entende, daquilo que ele já tem resposta, daquilo que ele não tem resposta. Ir falando até quando? Até a partir do momento que o analista ouvindo, vai através de perguntas, vai fazer com que a pessoa escute o que ela está falando. Olha, interessante, a associação chama método associação livre, que é a pessoa falando, ela vai acessar o que ela falou, e o que dói, e ela vai escutar o que está doendo. Interessante isso. Isso é uma grande característica da análise. Então, o que a pessoa fala? Eu vou para análise, eu vou para lá, mas eu vou falar o que para o analista? Vou chegar lá na frente do psicanalista e vou falar o quê? Fala o que você quiser, a partir de onde está doendo. E nós, psicanalistas, aqui a psicanálise, ela como isso é um exemplo que Freud diz, que colocou, e eu gosto muito desse exemplo, que é como uma arqueologia, sabe quando está fazendo escavações nas pedras para encontrar coisas preciosas ali? A psicanálise é esse momento de fala, quase que essas escavações, um momento arqueológico. Bonito isso. Então, a pergunta que eu sempre faço, né, logo no início da sessão é: qual que é a angústia? Qual a dor psíquica? Porque aí a psicanálise vai acessar isso através da fala do indivíduo, da pessoa. Entende? Outra característica da psicanálise, hein? Então, o método associação livre, a pessoa falar. Então, existem muitas obras sobre, quando Freud vai falar sobre as técnicas da psicanálise, a associação livre sempre está presente. Ela sempre está presente porque ela foi o início de tudo. Quando Freud descobre que o homem tem uma outra dimensão mais profunda, aqui nós falamos do inconsciente. E aí vem a questão, como acessar o inconsciente?
o método, através da técnica e o método da associação livre. E a partir disso, desse método, dessa associação livre, o paciente começa a jogar para fora, colocar para fora o que está doendo, colocar para fora o que está sendo incomodado. E aí o analista faz com que, repetindo, faz com que a pessoa, acessando e ouvindo aquilo que ela falou e o porquê que está doendo, começa-se o processo de cura. Ixi, aí vem outra palavra. O Elias agora complicou, viu? Vocês estão ouvindo? Como é que tá? Fala aí, vocês que estão aqui. Como é que tá? Vou tomar meu chá. Me fala aí a cidade de onde você tá assistindo, viu? Vi que tem gente aqui de Goiânia, de Brasília. Ó, falando agora da cura, né? Imagina, falei que o inconsciente vai acessar o inconsciente aí para realizar a cura. Tem umas questões dentro da psicanálise que fala assim, mas será que a psicanálise cura? O que você acha? Falar da questão de cura, né? Porque talvez pode ser muito forte, né? Falar da cura. Nossa, a psicanálise cura. A psicanálise realiza a cura. Tem até um livro que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, tira print aí da tela. Tira print aí da tela que eu vou mostrar. Olha esse livro. Sim, a psicanálise cura. Esse livro, respondendo a pergunta, é do Juan Davinasio, um psicanalista muito bom da Argentina. Você que quer conhecer um pouco mais da psicanálise, já vai aqui, hein? Indicação de leitura. Você que quer conhecer um pouquinho da psicanálise, vem aí uma indicação de leitura. Sim, a psicanálise cura. Juan Davinasio. Então, já fica aqui. Como concordando com o Násio, sim, a psicanálise cura. E aí é entender o que é esse processo da cura dentro de um processo de uma análise. Por exemplo, quando alguém vai com ansiedade, quando alguém vai para análise por um processo de depressão, quando a pessoa vai por um processo que está com um grave problema no relacionamento e a pessoa não consegue se ver ali naquele relacionamento. Ou a pessoa ela vai com a falta de perspectiva de vida, de projetos, de sonhos, de desejos internos. Então tudo isso faz as pessoas entrarem no processo de análise. Aqui no meu consultório eu encontro N situações. A ansiedade, o processo de transtorno de ansiedade, o início de um processo depressivo, um processo que não consegue se relacionar, né? Umas questões, como que está a relação com a mãe, a minha mãe, o meu pai, como é que eu fui criado nessa relação de primeiros afetos. Então tudo isso traz a pessoa no consultório dos consultórios da psicanálise. Então realiza sim a cura, o processo da cura. Acontece sim. Quando a pessoa entra em contato, lembra que eu falei da fala? Lembra que eu falei da fala? É a pessoa que fala, a pessoa que joga para fora, a pessoa que tem acesso ao inconsciente falando e tendo os insights. Quando a pessoa realiza esse processo, ela vai realizar um processo de cura. A cura para a psicanálise é o encontrar-se com a origem daquilo que está doendo. Lembra daquela frase que eu disse? Fala, nossa, a pessoa falou, nunca pensei que eu ia falar desse jeito, nunca pensei que eu ia fazer algo assim, entende? E quando a pessoa acessa isso, e vai entender a causa, então é por isso. Que é até interessante no consultório, quando a pessoa dá um insight, fala assim, a pessoa faz até esse gesto assim, ó, então é por isso, essa é a causa. Agora faz sentido. São coisas que quando a pessoa, aquela famosa cai a ficha, né, na verdade, que é uma coisa bem antiga, cai a ficha e entra em contato com aquilo mesmo, entende? Então, uma coisa interessante. Então, recapitulando, tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou fazer, recapitulando. Então,
Psicanálise, psiquiatria e psicologia, a diferença. Falando aqui nós da psicanálise, né? Você que está aqui com certeza é porque quer saber um pouco mais da psicanálise. E quer saber dessa novidade que nós já estamos fazendo aqui do Instituto Self, eu, Elias Silva, com o Iner Eduardo Rocha. Então, se nós estamos entregando esse tanto de material para você aqui na live, é porque está vindo algo melhor ainda, né? Então, falando da psicanálise, chegamos no conceito de inconsciente. Lembra dessa palavra, inconsciente. Acessar o inconsciente. Acessar através de quê? Através das técnicas psicanalíticas, claro, mas através daquilo, principalmente do método da associação livre, da fala livremente, para a pessoa entrar em contato com ela mesma. E fazendo esse processo, realiza-se a cura. Aí, um dos mitos sobre a psicanálise, ou não só um mito, né, mas uma pergunta. A psicanálise, fazer análise demora muito. Tem isso, as pessoas perguntam. Elias, eu quero começar, mas com uma ou duas eu quero ir embora já depois disso. E aí eu sempre falo, essa pergunta surge muito, não tem como nenhum psicanalista falar o seguinte, não, você vem, vamos conversar, você vai entrar em análise durante 2 sessões e depois vai embora. Porque é um processo de análise. Então, assim, a pessoa pode ficar muito tempo no processo de análise? Sim. Claro, isso aí você que já conhece alguém que faz análise sabe disso. Mas todo mundo vai ficar muitos anos no processo de análise? Não. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que não tem receita, mas existe um estereótipo, né? Não, eu não vou fazer psicanálise, que lá eu vou entrar e vou ficar 10 anos fazendo análise. Então, não tem essa caixinha de coisa certa, sabe? Não, eu vou entrar e quero rapidinho, ou eu vou demorar muito. Não, é o seu processo de análise que vai conduzir, entende? Interessante. Quando você entra com uma demanda, você fala assim, que a minha demanda é isso, né? Eu estou passando por essa dificuldade. Quando entra-se no processo de análise, o bonito é que você vai descobrir que a sua demanda muda. Aquilo que talvez te levou no consultório para falar com um psicanalista, talvez já não vai ter mais, é outra demanda. Então é um processo, entende? E aí, lógico, quem realiza o processo de análise, quem faz análise, quem atende a análise, já respondendo a pergunta, né? Quem realiza o processo de análise é um psicanalista, né? Vocês que estão aqui no Instagram do Iner, no Instagram do Eduardo Rocha, tá aqui em meio a essa semana aqui que nós estamos falando sobre psicanálise, são pessoas que se preocupam com o desenvolvimento humano, né? Isso é bacana, mas o psicanalista, ele para se fazer análise, é o psicanalista. Nós temos, por exemplo, temos o coach, temos o hipnoterapeuta, temos pessoas que atendem com técnicas, né? Que vai colocando técnicas de terapias breves, que é muito interessante. São pessoas que elas são sim terapeutas, são sim um profissional de desenvolvimento humano, mas quem realiza a psicanálise, quem faz o processo de análise é somente um analista, é somente um psicanalista, que faz o curso de psicanálise, que passa por um processo de análise, que é acompanhado e supervisionado por um instituto de psicanálise, entende? Então, qual é a diferença? Porque aqui nós estamos falando de emoções, de sentimentos, de traumas. E um processo de análise, é no processo de análise que a pessoa vai entrar nesse universo interno, que é o inconsciente, que nós falamos, que Freud começou a manejar. Então, um coach, por exemplo, que é a pergunta, né? O coach é um psicanalista? O coach pode ser um psicanalista, entende? Se ele se prepara, se ele faz o curso, se ele entra em contato com o processo, o percurso formativo. Para se formar um psicanalista, muito mais do que um curso, eu gosto dessa expressão, um percurso. Então, você que está aqui é um coach, que é um grande amante da PNL, né? O Eduardo Rocha, que é o nosso grande mestre de PNL ou de hipnose, quer se interessar, quer se tornar um psicanalista, quer atender análise, então você precisa fazer o curso e um processo de formação em psicanálise, entende? O coach por si só, a formação de coach, ela não te capacita para te atender, para ser um psicanalista.
São coisas que podem sim caminhar juntas, mas em um processo de formação independente. Entende? Eu acho que aí já deu para entender. Mas é possível sim. Né? O que precisa para ser um psicanalista? Né? Nós vamos falar disso essa semana. Como que se dá esse curso? Como acontece isso? Né? Quem que pode ser esse psicanalista? Qualquer pessoa que se interesse por si mesmo, primeiramente, e depois pelo desenvolvimento humano, e entra nesse percurso psicanalítico, da parte teórica, da parte prática, que é a sua análise pessoal, e também a supervisão. Entende? Então já deu para entender. Então aqui só recapitulando, só falando uma grande novidade. Antes de continuar, é o seguinte, eu vou postar daqui a pouquinho, terminando aqui, nós já estamos quase terminando a nossa live, uma live hoje bem rapidinha, entregando muito conteúdo sobre a psicanálise. Terminando aqui, vou colocar nos meus stories lá, e aí vou colocar essa nossa live lá. E uma novidade, já de antemão, quer saber um pouco mais sobre a psicanálise? Como que eu faço para me tornar um psicanalista? Onde eu posso me tornar um psicanalista? Como eu posso ser um psicanalista? Qual vai ser, onde vai ter um curso de psicanálise? Eu quero conhecer um pouco mais. Eu e Eduardo Rocha, aqui do INER, nós estamos preparando uma semana inteira para vocês, para entregar conteúdo para vocês sobre a psicanálise. Então você vai arrastar para cima, daqui a pouquinho, a hora que eu colocar lá, arrasta para cima e você vai estar lá na página e vai colocar lá o seu nome, os seus dados. Por quê? Porque você vai receber o dia exato para que você possa participar da nossa semana da psicanálise. Acreditou? Muito bom, então não vai perder. Então daqui a pouquinho, terminando aqui, vou colocar lá, você arrasta para cima, vai lá e já preenche os dados, lá vai ter o dia, tudo certinho. Vagas limitadas, por isso nós temos que fazer esse cadastro. Vagas limitadas, então arraste para cima e coloque lá para participar da Semana da Psicanálise. Psicanálise 360, que é essa parceria do Instituto Self aqui de Goiânia com o Instituto INER de Brasília. Eu, Elias Silva e Eduardo Rocha, favorecendo para você esses conhecimentos na psicanálise, ok? Amanhã tem um conteúdo. Vou dar um spoiler aqui, vamos ter convidados, viu? Vamos ter uma convidada amanhã aqui para eu conversar com ela sobre a psicanálise. Então, fique ligadinho comigo todo dia, nessa semana às 19h15, uma live breve, uma live rapidinha sobre a psicanálise. E todo dia também, 12h15 aqui no perfil do Eduardo Rocha do INER. Também ele vai trazer outras coisas, né? A psicanálise, a PNL, que é ali a área dele, a hipnose. Mas aqui, todo dia, 19h15, um pouco mais sobre a psicanálise. Tá ok? Hoje a live rapidinha, 45 minutos de live. Já são quase 8 horas, já encerrando. Obrigado você que esteve comigo. Obrigado você que mandou pergunta. E se permita entrar em contato com o mundo psicanalítico. É maravilhoso. É um processo que não tem volta. É um processo, quando você entra no processo de análise, quando você entra no processo de estudo e descobre que sim, a psicanálise cura, a psicanálise ela me ajuda a desfazer os nós que a vida me dá. Talvez o que está faltando na sua vida é decidir-se, entrar em contato com esses nós e desfazê-los, ressignificá-los. Por isso que o processo de análise é tão importante. E por que não se tornar um psicanalista? Não é verdade? Por que não se tornar um homem ou uma mulher psicanalista que faz esse percurso psicanalítico e que tem como missão servir como esse espelho iluminador para outras pessoas no processo de análise? Tá bom? Muito obrigado você que esteve comigo. Muito obrigado você. Essa live vai ficar gravada durante 24 horas somente. Por quê? Porque tudo isso nós estamos juntando para essa semana que estamos preparando para você. Então não esqueça, mais uma vez, daqui a pouquinho, arraste, vai lá para o link e se inscreva. Vagas limitadas, tá bom? Grande abraço, obrigado você de Goiânia, de Brasília, você que participou, você que mandou perguntas aqui, seja no meu perfil, no perfil do Eduardo, no perfil do INER. Amanhã estamos de volta, amanhã estou de volta com uma mega convidada falando sobre psicanálise. Então, na verdade, descobrimos o quê? Que a psicanálise está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos.
não é? Nada de pensar uma psicanálise longe, uma psicanálise lá, quase que um status. Não, é aqui, é no diálogo, é na conversa, tá bom? Grande abraço, até amanhã e se cuidem, fiquem